Hoje o vídeo vai ser num formato um pouco diferente. Eu vou estar circulando pela minha própria cozinha e eu vou mostrar para vocês na prática algumas dicas de organização simples, funcional, que você também pode estar fazendo. Antes de eu estar falando aqui para vocês algumas coisas que eu tenho na minha cozinha, eu queria falar que ter móveis planejados ajuda e muito, mas as dicas que eu vou dar aqui são algumas dicas que em qualquer cozinha você pode estar fazendo. Então, indiferente se você tem móveis planejados, se você tem armários grandes ou não igual os meus, mas você pode estar fazendo aí na sua casa. O primeiro já é algo bem polêmico, né? São bancadas livres. Gente, bancada de fogão para auxiliar o fogão, não encha de coisas. Potes eletrônicos, né, eletrodoméstico. Então, assim, ó, isso aqui facilita demais a minha vida. Claro que eu tenho bastante espaço nos armários para guardar, porém eu já vi muita gente que deixa em cima da bancada por opção. Então, não, é livre, isso aqui facilita demais. Pia também, ó, não tem nada, então eu lavo, não tem nada me atrapalhando aqui. Eu só deixo a air fry mesmo, porque ela é muito pesada e ela é grande. Me prejudicaria, digamos assim, né? Seria pior se eu estivesse guardando sempre ela, e aqui eu ainda tenho espaço ao redor, então é só ela aqui e ainda fica bastante espaço. Então, o primeiro são balcões e mesa sem tralhas. Tem uma frase que eu adoro, balcão não é prateleira, então não deixe as coisas em cima do seu balcão, ao lado do fogão, ao lado da pia. Não, deixe livre para auxiliar para a cozinha, para o fogão, para a pia. Agora, a outra dica é aqui, ó, o compartimento de temperos. Eu uso potinhos, eu reaproveito, gente, reutilize potinhos, ó, para colocar alho. Aqui, como é um espaço estreito, então aqueles potes grandão assim não ia caber, então eu coloquei pequenininho. Para sal também, não é bonito, porém não vai ficar exposto, não vai ficar à mostra. E esses aqui é que eu adoro, que são também potinhos de geleia. Reaproveite, olha só. Eu lavo, tiro a etiqueta, coloco em cima orégano, pimenta, tiro a embalagem e reaproveito para colocar temperos. Olha que bonitinho que fica. É algo bem íntimo, né, gente, abrir a geladeira. Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, esse gavetão, que é o terror de muitas casas, que fica sujeira, tudo misturado. Olha só, tem até um vazio aqui. Potinhos de sorvete, gente. Precisa dar uma limpada, né? Potinhos de sorvete, tá? Eu reutilizo e separo. Aí cebola eu deixo um pouquinho no pacote para não sair cheiro na geladeira, mas ó, tomate aqui, quando eu for comprar vai ter aqui, ainda tem espaço para colocar mais. Então esses potinhos aqui é uma beleza, quando suja você simplesmente passa uma aguinha, fica bem separadinho, bem organizado. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês que eu reutilizo é isso aqui, ó. É uma jarra de vidro de suco. Não sei se aí na sua região tem. Eu ainda só não tirei a embalagem, né? Mas pra usar pra água, isso aqui é uma maravilha, ó. É um tamanho bom pra segurar. É de rosquear aqui. E ela cabe bem certinho aqui nesta parte da geladeira. Mais uma coisa bem polêmica. Gavetas. Tchananã. Claro, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês que eu tenho uma divisória. Como eu disse, são móveis planejados. Porém, eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem estar utilizando aqui de divisórias, que é muito bom para talheres. Não ocupam tanto espaço, fica clean e é ótimo para gavetas com diferentes tamanhos. Aqui eu fiz uma especialmente para esse tamanho, porém com aqueles organizadores transparentes, você pode estar encaixando conforme a sua necessidade. E agora aqui uma bem polêmica. Sem divisórias. Mas como assim, Carol? Você vai mostrar alguma coisa sem divisória, assim? O que eu quero mostrar pra vocês é que eu não tenho
muitos talheres. Aqui foi uma opção, por enquanto, que eu não via necessidade de comprar. Claro que se eu comprasse ia ficar 10 mil vezes melhor. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que eu não tenho uma montoeira de talheres. Eu tenho o essencial que eu uso. Eu tenho aqui uma divisória pequenininha, para coisas bem pequenininha e que realmente eu uso. O restante, eu simplesmente coloquei uma toalhinha aqui, que eu também tenho que trocar. Uma coisa de cada. Pra quê? 10 colheres dessa... Se eu só uso uma de cada vez, tenho mais uma aqui de silicone, que se eu precisar também dá pra usar pra colocar na panela. Uma de pau, né, faca, a gente tem um pouquinho mais porque tem uma de cada tipo, mas enfim. Eu não preciso encher a minha gaveta de talher se eu não uso tudo. Eu tenho o essencial e ainda não vi a necessidade de colocar organizadores porque não fica bagunçado pela quantidade que eu tenho. Agora aqui, paninhos de prato. Eu vejo muitas casas colocando os paninhos de prato assim, ó. Mas os paninhos de prato eu dobro e coloco assim. Porque quando eu abro a gaveta, eu consigo visualizar tudo. E eu consigo tirar, sem bagunçar o outro. Se eu quero tirar um aqui no meio, eu tiro e o restante fica ali, então não se mistura. Eu até tenho aqui uma toalhinha que eu coloco até para segurar aqui, mas dava para encher até aqui. Essa dobra na vertical facilita mais. Já pensou se eu tivesse tudo assim? O de baixo lá nunca ia ser usado. Então, e outra coisa que eu quero falar com vocês sobre essa coisa de não usar... eu não preciso de milhares de pano de prato que eu vejo muito na casa das pessoas. Se sempre tem aqueles que ficam amarelos, manchados, que não são usados. Eu não uso um pano de prato por dia. Então, mesmo que usasse, eu lavo roupa uma vez na semana e eu vou reutilizar tudo de novo, os mesmos. Então, se eu tiver um pano de prato para cada dia, mais alguns de reserva, de repente mais uns 3, 4 de reserva, já tá bom. A gente não precisa de 20, 30 panos de prato, porque sempre vai ter aqueles que vão ficar amarelados, que eu não vou usar, vai ficar manchado e só vai ocupar espaço na sua gaveta. E guarde eles assim, faça um bolinho e coloque assim, ó. Tá vendo? Até com uma mão só eu consigo tirar e ver e tá prontinho. Copos de água. Acessível. Às vezes eu vejo os copos de água em armários que ficam ruins de pegar, então aqui eu optei por deixar perto da pia e que realmente esteja mais fácil o acesso à minha mão, que é nesse armáriozinho aqui. Então ele não ia me facilitar se eu colocasse lá em cima, que é de cristal, né? Lá não é tanto uso, então já deixo mais em cima. Talvez nesse armário aqui grandão não ia me facilitar. Então aqui é prático, perto da pia, perto da geladeira. Então encontre um lugar acessível à sua mão para os copos, porque os copos geralmente a gente usa, toma uma água, já coloca na pia. É uma das louças que a gente mais usa no dia a dia. Eu acho que é o copo de água, né? Enfim, cerveja e mais acima eu deixo, ó, aqui já tá um pouquinho acima, as taças que a gente não utiliza tanto. Potes para guardar comidas abertas. Gente, não tenham aqueles pacotinhos com os grampinhos que só acumula na sua cozinha e vira uma bagunça. Talvez você não tenha esses potes assim tão bonitinho de outros tipos, mas o importante é que eles fiquem melhores. Já pensou se fosse aquele montoeira de pacote aqui aberto com aqueles grampinhos segurando, grampo de roupa? Não ia ficar assim organizado. Então, indiferente do pote que você tenha ou não, que seja assim bonitinho, igual, padrão, mas coloque as suas comidas abertas em potes e identifique. Se você não tem um pote já próprio, ó, esse aqui não tem, não é próprio. Eu coloquei uma etiquetinha aqui também, ó, farinha de aveia. Identifique e mantenha em potes. E agora eu vou falar pra vocês algumas curiosidades que eu mesma percebi que eu tenho de diferente na minha cozinha, na maioria das cozinhas das casas, que eu vejo que é super importante para organização funcionar. Não sei se você vai conseguir aplicar ou não na sua casa, mas que eu percebi que realmente faz diferença.
eu não tenho velas em casa. Velas que eu quero dizer é aquele pacotinho com 10, 15 velas que fica na gaveta, geralmente fica ali junto na gaveta dos talheres. E que quando você vai pegar tem um monte de vela espalhado, quando você precisa você nem sabe aonde tem vela. Então assim, se faltou luz, eu uso o meu celular. Geralmente hoje em dia a gente usa a lanterna do celular para tudo, então eu não tenho velas em casa. Se eu tenho vela de decoração e se por acaso eu precisar eu uso essa mesma. Coisas amostras. Como eu mostrei para vocês, a minha pia é livre, a minha bancada é livre, a minha mesa é livre. Eu não tenho nada exposto. Os meus potes, os meus eletrônicos, é tudo guardado nos armários. O único que eu deixo isso aqui, porque como eu disse, ela é pesada e grande, então eu acabo deixando aqui, mas ao redor, ó, eu também não tenho nada. Eu deixo somente ela. Poucos talheres. Vocês viram, eu mostrei, eu tenho pouquíssimos talheres. Na verdade, eu tenho só o que eu uso e eu tenho só o que eu preciso. Eu não tenho 10 colheres de tudo quanto é tipo, eu não tenho um talher que eu nem sei para que usa, ou alguma coisa que uso uma vez lá no ano, eu não tenho. Se eu precisar de alguma coisa, eu sempre dou um jeito de adaptar com algum outro talher. Outra coisa que eu queria comentar com vocês que eu não tinha mostrado é sobre minhas panelas. Eu tenho uma panela de cada tipo, tá? Eu não preciso de 3 panelas ao mesmo tempo. Geralmente eu cozinho, meu fogão só tem 4 bocas, então eu só consigo cozinhar com 4 panelas ao mesmo tempo. E geralmente o tipo de comidas são diferentes, né? Então eu não preciso de 10 panelas, 5 panelas do mesmo tamanho. Se eu uso uma para cada tipo de comida, geralmente elas vão, talvez, claro, você tem uma família maior, você precise de mais panelas, porém eu vejo que não precisa, talvez, sempre tem uma panela que a gente usa mais, sempre tem um tamanho que é ideal para várias coisas. Talvez essa seria bom ter 2 panelas, mas no máximo a gente não precisa de 3, 4 unidades do mesmo tamanho. O quinto é sobre o pano de prato, que eu já comentei e mostrei para vocês, que eu vejo que em muitas casas às vezes tem uma gaveta inteira só de pano de prato, e a pessoa nem sabe que tem inúmeros pratos amarelados e ocupando espaço desnecessário. Então, essa quantidade bem reduzida de pano de prato, eu vejo que na minha casa é uma das coisas bem únicas e que realmente é difícil encontrar. E outra coisa que eu queria falar sobre esse hábito de ter a quantidade que a gente usa realmente é dos potes plásticos. Os potes plástico, olha só, gente. Eu tenho pouquíssimos, eu tenho alguns potes que estão em uso, né, tá na cozinha, na geladeira. Eu tenho pouquíssimos, nem tudo é Tupperware, mas o que eu tenho, eu uso. Então, tem alguns tamanhos que talvez eu poderia ter uma quantidade maior, e tudo mais, mas eu não preciso de muito mais do que isso. Então, eu vejo que as pessoas às vezes guardam tanto pote e tem uns potes feios, riscados, amarelados e que a sineta da fábrica do lado. Até esqueci o que eu tava falando. Tem um monte de pote sujo, feio e que já deveria ter sido descartado e só ocupando espaço. Então tudo o que eu tenho de potes eu uso. Não tem nada de pote aqui que eu não uso. Então, se eu vejo algum pote que já tá meio feinho, eu já jogo fora. E se tem algum pote que eu não tô utilizando, eu vejo alguma outra utilidade pra ele. Então, acho que era isso, gente. O vídeo hoje foi bem caseirão mesmo, tá? Eu não organizei nada pra fazer o vídeo. Eu abri as portas do meu armário mesmo pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. É bom, acho que um pouco a gente mostrar também essa vida real, que por mais que não seja perfeito, como eu sempre digo, a organização ela não precisa ser perfeita. Ela tem que ser prática, ela tem que ser útil para você no dia a dia. Então espero que você tenha gostado, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.